vamos falar de seleção, que ganhou ontem do Chile por 3-0, mas antes da opinião de vocês, eu queria ouvir o Ancelotti. Aí a gente já fala de tudo, do jogo, das falas do Ancelotti, a gente debate tudo aqui. Pode rodar aí o Ancelotti para a gente ouvir. Revista Oeste. A seleção brasileira sempre esteve no topo do futebol mundial. De umas décadas para cá, alguns resultados abalaram um pouco a autoestima do torcedor e do jogador. Até que ponto é uma preocupação sua recuperar a autoestima do jogador da seleção brasileira e nesse trabalho, nesse momento, até que ponto a seleção tem condições de enfrentar as grandes da Europa? Obviamente sí, es un objetivo, una meta de aumentar a autoestima, no solo dentro del vestuario, ma también autoestima dentro a un ambiente que es un país que quiere que el equipo juegue bien a fútbol y pueda competir con todos los equipos. Yo estoy cierto que ese equipo va a competir contra todos los equipos. El ambiente dentro o Maracaná era un ambiente muy bueno, con mucha cariño al time. Creo que el time jugó bien, buen juego, un fútbol, jugamos un fútbol con intensidad, con buen ritmo, con buena defensa, con buena presión. Entonces, yo acho que los torcedores están como nosotros, muy contentos por el juego del equipo. Yo pienso que tenemos un grupo bastante fuerte de jugadores que fixo, podemos decir eso, y después hay mucho otro. Yo estoy cierto que hacer una lista de 26, de 25, 26 es muy complicado en esta selección. Puede ser que otro entrenador tenga menos dificultad de lo que yo puedo tener en los próximos meses. Ma eso es todo muy positivo. Los nuevos de hoy me gustaron mucho lo que entraron en el juego, han cambiado el ritmo del partido. Yo estoy muy satisfecho por el partido de hoy. Chile ha jugado un partido serio, defendiendo bien, muy compacto, sobre todo en la primera parte. Obvio que cuando hemos abierto el marcador ha sido un poco más sencillo para nosotros, teniendo en cuenta que el partido ha estado abierto hasta nuestro segundo gol, porque en la segunda parte Chile ha jugado un poco más ofensivo. Yo creo que tenemos que preparar una base. Es tres juegos, creo que se puede ver a base que es un equipo compacto que defiende bien. Los tres juegos jugados hemos defendido bien y obviamente después las calidades individuales de todos los jugadores cambian y marcan la diferencia en positivo para nosotros. Tenemos que seguir en essa linha. É isso aí. A primeira pergunta, lembrando aqui, foi do Eugênio Golsink, nosso repórter aqui da Oeste, né? Boa pergunta, né, Loeblin? O que você achou aí da coletiva do Ancelotti? O que você achou do jogo? E você falou que quase que o juiz complicou um jogo fácil, né? Bom, primeiro o jogo, eu tô com o Alex, o jogo foi, no começo estava ruim, o Brasil melhorou, segundo tempo um sono danado, até fazer o segundo gol. A torcida estava reclamando, inclusive, já de passos errados, e principalmente da velocidade do time, que praticamente não existiu no começo do segundo tempo. Toquezinho de lado, é com o adversário, por isso que eu falei do árbitro, né? Se o Chile tivesse algum tipo de alguma pretensão, alguma chance, ia reclamar muito da arbitragem, né? Porque o lance do Casemiro é cartão vermelho. Não tem nem. Né? O próprio Casemiro, ele já olha, pode ver a imagem. Ele pisa no cara. E a
a preocupação dele enquanto o árbitro estava esperando o VAR definir se ia ser chamado ou não. Ele ficava fazendo careta. Sim, vocês. E quando sobe o cartão amarelo, ele olha com aquela, sabe aquela cara que você fala assim, ufa, tô no lucro. Ali é cartão vermelho, não tem nem discussão. Pesou a carreira dele, né? Pesou o nome dele. Agora, e é um árbitro Se fosse o Felipe Melo no lugar do Casemiro. Não dava cartão vermelho. Ele já tinha pitado o Fagner, então. O Fagner. Nossa. Ele tinha pitado Brasil e Colômbia, né? E foi ele que o Remy Rodrigues reclamou que não tinha o mesmo critério para os brasileiros e para os colombianos. Agora, você vê o que é uma pergunta, né? Porque o pessoal, treinador não ganha jogo. E a pergunta do Eugênio foi perfeita. Foi eugenial, né? Foi eugenial. Nossa. É lógico que mudou o clima na seleção. Você percebe nitidamente. Então, chega um treinador de peso, é lógico que o papel principal é fazer o time jogar. Mas para você fazer o time jogar, você começa aqui, tá? E hoje, o que a gente vê na seleção brasileira é um respeito dos jogadores ao tamanho do Ancelotti. Sim. Né? E ontem, eu ouvi só, então não vi, não gosto de falar como eu vi, mas que quando chegou a seleção brasileira, a torcida com o Ancelotti já é uma outra situação. Claro. Tá? Ele é melhor recebido pela torcida do que alguns jogadores que a torcida não sabe nem dizer. Mas o cara joga fora. Ele é o maior técnico do mundo, ou um dos. Sei lá, cada um tem o seu critério. Isso, o peso que você traz junto. Então, assim, quando o cara fala, o técnico não ganha jogo. Não é ganhar jogo, o técnico faz gol? Verdade, não faz gol. Não cobra pênalti. Óbvio que o técnico ganha jogo, na mudança, na inteligência. Lógico que ganha. E a pergunta e a própria resposta do Ancelotti, eu acho que já responde isso, né? Como é que mudou dentro da seleção brasileira o astral? Eu sinceramente, para um jogo que não valia nada, tá? Tirando essa diminuição de velocidade, principalmente no começo do segundo tempo, eu acho que foi satisfatório dentro daquilo que se esperava. Não foi um jogo que você fala, olha, o Brasil jogou, né? Mas a torcida saiu muito feliz, vocês viram as imagens? Saiu feliz, com justiça e outra. O Brasil, tem muita gente que diverge aí ao respeito da forma como analisar o rendimento de uma equipe, seja seleção ou seja time, né? O Brasil, na minha opinião, até os 38 do primeiro tempo, que foi quando saiu o belo gol do Estevão, né? Porque foi um recurso que ele teve na hora de fazer aquela puxeta e colocar a bola dentro do gol. O Brasil estava com domínio de bola, estava com posse, estava virando o jogo para lá, para cá. Para muita gente isso é legal e corresponde a uma opinião de que a equipe estava jogando bem. Para mim, quando o goleiro do time adversário não é exigido em nenhum momento, quando ele não suja o uniforme, quando ele poderia chegar no hotel e dormir sem tomar banho, para mim isso não significa que o outro time jogou bem. Não é porque ele estava com posse de bola e estava controlando o jogo que a gente pode falar o que eu falo, que a equipe estava jogando bem. Então, até o gol do Estevão, para mim seria mais agradável ir a um velório de um parente meu do que ficar vendo aquele jogo. E aí, depois do gol, 1-0, as coisas ficaram mais tranquilas. Aí, naturalmente, o Brasil foi comandando a partida. E no segundo tempo, principalmente depois das alterações, Luiz Henrique entrou muito bem, o Paquetá entrou bem. E aí, construiu a vitória por 3-0. E poderia ter sido até por mais, né? Porque esse Chile também, vou falar, hein? É o Ibis da América do Sul e piorado ainda em relação ao Ibis. Eu gostaria de ter visto o Samuel Lino em campo em vez do Richarlison. O Richarlison é muito mais do mesmo e não altera em absolutamente nada o dólar da seleção. Inclusive porque o Martinelli não aproveitou muito bem a oportunidade. Ele é bom jogador, mas para mim estava muito travado. E para você ter de um lado Samuel Lino e do outro Luiz Henrique, ia ser legal. Era uma chance bem bacana da gente ver um ponta esquerda mesmo, com ponta direita mesmo, dois caras que estão no momento bom de carreira, o Samuel jogando muito no Flamengo, o Luiz Henrique dispensa apresentação. E, enfim, podia ter rodado alguém por dentro, sei lá, o próprio João Pedro. Podia até ter testado o Richarlison ali mais por dentro, em vez da entrada do André Santos, que é outro jogador pra mim que não muda dólar nenhum. E agradaria a torcida, né? Exatamente. A entrada do Samuel Lima. Claro, você coloca os dois grandes destaques recentes de duas equipes que são as donas da casa. Donas da casa, entre aspas, né? O Botafogo tem o Santos, mas Rio de Janeiro, né? Obviamente. Enfim, eu particularmente acho que o único senão que eu faria no jogo era ter visto um jogador que, pra mim, tem muita capacidade, até pelo que jogou não só no Flamengo, mas no próprio futebol europeu recentemente, de ser mais visto com a camisa da seleção.
Acho que estamos de acordo aí, né, sobre o desempenho da seleção brasileira ontem. Começou não muito bem, apesar de manter a posse, de manter o controle do jogo o tempo inteiro, né? Porque o Chile realmente, gente, é um adversário que hoje não dá pra gente pegar como parâmetro, né? Só que o Brasil teve dificuldade de superar a linha de 5 do Chile ontem, né? Até, tanto é que, mesmo nesse 4-2-4, porque ele jogou com 4 atacantes, embora o Rafinha ainda mais centralizado por ali, você tinha essa dificuldade e o Wesley foi esse quinto homem lá na frente, né? Chegando muitas vezes para tentar igualar ali essa linha de 5 do Chile e mesmo assim o Brasil nos primeiros minutos teve a dificuldade da conclusão da jogada, como o Alex Miller já falou, não teve trabalho aí pro goleiro. Mas aí teve o gol do Estevão que eu acho que destrava um pouco, né, a seleção e no segundo tempo o time melhorou completamente, acho que ficou muito mais incisivo com as trocas que o Ancelotti fez, né? Tanto o Paquetá, que para mim entrou muito bem ali no meio, e o Luiz Henrique também, acho que foi um destaque. Paquetá, né? Tá leve, depois de tudo, né? Inclusive ele participa, o Luiz Henrique participa diretamente de 2 gols e o Paquetá entra ali movimentando muito mais, criando mais espaços também nesse meio de campo. Agora, o Luiz Henrique, que talvez seja um nome, inclusive... teve assistência, né, do Luiz Henrique para o Paquetá, os dois envolvidos na polêmica aí, nada mais simbólico que isso, mas eu acho que o Luiz Henrique talvez entre numa polêmica aí, por ele ter ido jogar na Rússia e tudo mais, e ficasse essa questão de, será que ele vai ser... ano pra esse cara sair, será que ele vai ser convocado para a Copa do Mundo e tudo mais? Só que o que ele vem jogando toda vez que é convocado... Ele dá uma vitalidade para a seleção brasileira. Ele é um cara, né, que aparece sempre buscando o jogo, o fator físico ali. Acho que ele puxa, inclusive, os companheiros de ataque quando está em campo aí com a seleção do Brasil. Então, para mim, hoje, mesmo ele jogando na Rússia, ele pode jogar onde ele quiser. Mas o que ele vem apresentando com a camisa da seleção, ele tem que ser convocado sempre. E eu digo mais, pra mim tem que ser titular, viu? Sim. Se for o Luiz Henrique do ano passado, tem que ser titular. Não tem como não ser. E você, Michele, suas impressões do jogo? Eu concordo com vocês. Eu acho que o Luiz Henrique fez a diferença ontem. Foi um jogador importantíssimo. Eu não sei exatamente se é para ser titular, cara, porque eu acho que o Luiz Henrique é um cara que incendeia um jogo. Talvez então, entrar, né? Entrar no segundo tempo, ser aquela arma secreta e de repente incendiar o jogo. Concordo com o Facincani, que eu acho que perdeu uma possibilidade aí de jogar com o Samuel Lino, que seria bem legal, seria legal para o Maracanã, né? Para todo o contexto, né? Todo esse cenário. Mas a seleção brasileira fez o satisfatório, como disse o Loeblin. Venceu. Foi um jogo de festa? Foi um jogo de festa. Dever de casa. Diferentemente, eu já vi jogo Brasil e Chile. Eu tive naquele jogo da Rose Fogueteira, em 1989. Você estava lá no Maracanã? Eu estava lá no Maracanã. Foi a primeira vez que eu fui ao Maracanã. Eu tinha 14 anos de idade. Você foi ver o jogo. E que foi aquela farsa, né, que teve do caso do Rojas, do Astengo, enfim. Ela saiu na Playboy, depois ganhou uma nota em cima. Saiu, a Rose Fogueteira saiu até na Playboy e tal. É sensacional, cara. E terminou o jogo 1-0 e a gente com um ponto de interrogação, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Porque saiu um foguete, a gente viu cair um foguete dentro de campo, o Rojas lá estendido, ensanguentado, né? Não, é bizarro, né? O Brasil quase fica fora da Copa, tem que ser julgado, aquela coisa toda. Não, e ela sai na Playboy. A mulher tá de saia. Não, e até hoje tem a desconfiança se foi ela realmente que lançou, né, o sinalizador de navio. Ou se pegaram, fala que foi você e acabou, entendeu? Não, até as coisas que só no Brasil. E a gente ficou na dúvida, tava 1-0 pro Brasil, gol do Careca, né? Aquela seleção do Lazzaroni, inclusive, né? Sim, Lazzaroni. Mas é outro Chile, né? Outra situação, enfim, cara, o outro Chile contexto. até há 3 anos atrás, até 4 anos atrás, era um time respeitável, porque tinha ainda na sua geração jogadores importantes e que fisicamente correspondiam. Só que com o passar do tempo, o Chile não soube se renovar. O Chile não teve um trabalho mínimo de ir repondo as peças que iam envelhecendo e manter algum tipo de nível mínimo para chegar a uma nova Copa do Mundo. E hoje você vê um Chile não só envelhecido, como tecnicamente horroroso. Porque não teve esse trabalho de base, não sei porquê, porque eu não estou lá no dia a dia do Chile. E no segundo tempo, Alex Miller?
O ataque do Chile era Aravena, reserva do Grêmio, e Tapia, reserva do São Paulo, né? Para ver a situação do time. Por isso que eu não entendia essa colocação da imprensa chilena, que o jogo de ontem é o início de um novo ciclo na seleção chilena. Pô, os jogadores que estavam... Não tem ciclo nenhum. Não, na verdade, eles estão com dificuldade de iniciar um novo ciclo, né? De fazer essa transição de gerações então, aí. Eu acho que não seria ontem, né, Lelê? Porque quando você vê a escalação e vê banco, vê tudo, você fala, ué, que início de ciclo novo é esse com esses jogadores? Zero. Não tem sentido. Daqui a pouco os caras trazem o Valdívia de volta. Não tem mais. É isso aí. Alguém quer falar mais de Brasil? Vamos passar para a Argentina? Só para lembrar que o Alexis Herrera era o árbitro da partida, que não expulsou o Casemiro. Foi venezuelano, né? Ah, não, detalhe, o Douglas Santos surpreendeu como lateral esquerdo. Foi bem, cara. Foi bem. É um jogador que está há muito tempo também jogando no Zenit. Ele, quando saiu aqui do futebol brasileiro, não era um mau jogador. Ele jogou no Atlético Mineiro muito bem. E numa posição que é carente, Ele é um achado. Carimba a vaga dele. Eu acho que precisava testar, eu achei que fosse testar os goleiros. Que estão sendo. O próprio Hugo Souza. Eu também. Porque é um jogo. Desculpa, se você não testar o Hugo Souza nesse jogo. Pra mim, é insuportável ver o Alisson no gol do Brasil. Não, eu não estou nem falando pelo Alisson. Eu só entendo que esses dois jogos. Eu também falo pelo Alisson. Esses dois jogos com o Brasil já classificado, né, Chile e Bolívia, eu achei que poderia haver pelo menos um tempo, não sei. Claro. Agora, Lebelinha, vamos supor, o Brasil vai pegar a Bolívia agora na altitude, você põe o Hugo Souza para testar. Altitude, ar rarefeito. Aí já você pode queimar, Aí é só para ferrar o Coringão. Não, tinha que ser. Não, aí já pode queimar, Aí é só para ferrar o... Vamos supor, o Brasil vai pegar a Bolívia agora na altitude, você põe o Hugo Souza para testar. Altitude, ar rarefeito. Aí já você pode queimar, Aí é só para ferrar o Coringão. Não, tinha que ser ontem, claro. Mas digo o seguinte, eu acho que são jogos, quando a gente fala teste, até para o próprio treinador fazer teste de esquema tático, mudar, porque jogar na altitude realmente é pegar. Agora, o jogo de ontem, o Alisson, que todo mundo já conhece o Alisson há 300 anos. Ele fez defesa no jogo, não, né? Não, fez uma que o jogador do Chile estava impedido. Isso, que era impedimento e uma defesa foi de cabeça, né? Mas eu acho que ele pegou o reflexo. Também o Chile jogou o tempo todo atrás, né? Eu acho que podia testar, até para o jogador quebrar o gelo, não é usar a camisa da seleção os 4 jogos e ficar no banco sentado. É meio tempo, sabe? Entra, também sei acho. lá. Eu acho assim, se é teste, se é um jogo de teste, né? É um jogo de teste. Então você precisa testar aquela pessoa que você chama. Você vai testar quando, o goleiro? Agora vai na altitude, coloca o Bento lá, o coitado toma 3 gols. O Bento é uma porcaria. Ele não vai colocar o Bento é bom jogador. Ele não vai colocar o Hugo Souza nem contra o Japão, nem contra a Coreia. Não vai. Entendeu? Então aí fica difícil. Vai ficar levando para fazer banco. Deveria chamar só jogador que não foi visto até a Copa do Mundo. Eu também acho, experimenta. Aliás, ele não falou isso? Sim. Que é uma fase de testes, uma fase de ver como é que o jogador reage a usar a camisa, porque é diferente. Claro. Tem jogador que sente. Né? Mas agora, aí, por exemplo, isso aí eu já discordo do Facica, porque... Não, é porque assim, eu entendo que tem que ter testes e você vai ter que ter um equilíbrio. Eu acho que o momento de testar era no início de trabalho, mas com a Copa do Mundo já em 2026, você não tem como ficar só testando. Você vai ter que treinar o time também, até porque ele está iniciando o trabalho agora. Sim, né? mas então, ele falou, né? Chega um exato momento ali, por exemplo, o início de 2026... que ele vai ter que estar convocando só quando ele tem a condição. O que eu sou favorável, Lelê, é o não é mais teste. Eu vou refazer o meu comentário para que não gere, tá? Vou refazer. Sou favorável ao seguinte: convocou um jogador diferente daquilo que é a base, bota pra jogar. Também acho. Sim. Bota pra jogar. Sim, perfeito. Aí sim. Entendeu? Então assim, eu já tenho uma base? Já. Então eu vou colocar uma espinha dorsal de 5 jogadores que eu tenho certeza que serão os meus titulares e outros 5 que ainda eu preciso observar por pelo menos 2 ciclos de jogos. Então, acabou. Complementou, acho que o raciocínio de vocês se complementam. É um momento de teste agora, chegar em janeiro, o meu time é esse, eu concordo com o Lelê 100%, tem que ser aquele time. Entendeu? Chamei o Hugo Souza, você vai ser titular do Maracanã. Mas não, vai ser titular. Bota ele. O Samuel Lino, quero que você jogue também. Não, e ele, até o Hugo Souza sabe que o titular é o Alisson. Claro, entendeu? Todo mundo sabe. A discussão não é essa. Infelizmente. Não é que vou botar o Hugo Souza que vai brigar pela titularidade. Porque o Alisson é a convocação do Tafarel. Quem convoca o Alisson é o Tafarel. É o Tafarel, exatamente. E o titular da Copa vai ser quem no gol? Vai ser o Alisson. É insuportável, mas tudo bem.